Boa noite, regressamos para a nossa presença quinzenal aqui na Televisão Pública de Angola para este espaço que é da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Continue desse lado. A Assembleia Nacional realizou nesta quinta-feira a sua quarta reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da presente legislatura. Com uma agenda extensa, o destaque dos pontos abordados recaiu para questões económicas, como as discussões e votações, na generalidade, da proposta de lei sobre as parcerias público-privadas, da proposta de lei que altera a lei sobre a tributação das atividades petrolíferas e também da discussão e votação, na generalidade, da proposta de lei de alteração à Lei da Aviação Civil. Constaram igualmente da agenda a votação final global de 6 diplomas legais, nomeadamente a proposta de lei que aprova o Código do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA, a proposta de lei que aprova o Código do Imposto Especial de Consumo, a proposta de lei de alteração ao Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, a proposta de lei de alteração ao Código do Imposto Industrial, a proposta de lei sobre a organização, exercício e funcionamento. Aprovada com 128 votos a favor, 60 contra e uma abstenção, a Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2016 foi apreciada e votada ontem no plenário da Assembleia Nacional, naquela que foi a terceira reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa da quarta legislatura. Agendado como ponto único da ordem do dia, o debate sobre a Conta Geral do Estado foi antecedido por declarações políticas dos grupos parlamentares. Tal como recomenda o parecer do Tribunal de Contas, há todo o interesse em ajustar as futuras contas do Estado no âmbito nacional, tendo em conta a implementação futura das autarquias. Angola é ainda um país de uma economia desorganizada em fase de uma verdadeira reestruturação, cuja produção nacional, tirante o petróleo e outras matérias-primas, tais como o diamante, o gás, e nada se controla no sistema tributário do país. No estado atual da situação econômica nacional, Angola vive ainda debaixo de uma economia de sobrevivência. Tal é a situação da maioria da população angolana. As medidas tomadas recentemente, apoiadas pelo Banco Mundial, segundo as informações que recebemos, as quais consistem no levantamento estatístico agropecuário em todo o país, vão no sentido de permitir ao país a construção de uma economia partindo em bases reais seguras. Só assim o país terá verdadeiramente uma base tributária de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a consolidação da economia nacional. A presente Conta Geral do Estado, apesar de ser aquela que respeita e contém todos os valores de receita e despesa do Estado nos seus termos e rigor técnico, remete à Assembleia Nacional e a outros órgãos competentes um desafio de se averiguar com isenção o que se terá passado para fechar o ano financeiro de forma tão negativa. A política orçamental em 2016 traduziu-se em austeridade, tendo assumido um caráter fortemente restritivo. Esse facto fez com que a persecução dos objetivos orçamentais para esse ano não fosse atingido, tendo em conta que o orçamento atribuído revelou-se menor, se não insuficiente, em relação aos objetivos inicialmente previstos. A Assembleia Nacional só estará apta a ajuizar sobre a correção ou não da execução dos orçamentos gerais do Estado, se para além dos relatórios e pareceres que lhe chegam do Executivo e do Tribunal de Contas, os deputados puderem constatar no terreno os factos, puderem interpelar governantes e solicitar documentos fora das restrições impostas pelo acórdão do Tribunal Constitucional que castrou a fiscalização
e o controle do Executivo pelo Parlamento. Ao analisar-se a atual Conta Geral do Estado, a pergunta que mais sobressai é: quantas Angolas afinal existem aqui retratadas? Pelos variados dados macroeconómicos existem no mínimo 4. A Angola do Instituto Nacional de Estatística, a Angola do Banco Nacional de Angola, a Angola do Tribunal de Contas e a Angola do Governo, vulgo Executivo. Nem sequer ao nível da Conta Geral do Estado há consenso. Até o Tribunal de Contas, solicitado pelo Parlamento para apreciar a Conta Geral do Estado, tem a sua própria estatística e difere assustadoramente da estatística do Governo. Ora, estas discrepâncias acrescem e reforçam a importância da fiscalização da Assembleia Nacional. Torna-se assim oportuno trazer a esta sede a realidade atual, onde continuam a existir limitações à condição fiscalizadora da Assembleia Nacional, por efeito do Acórdão número 319/2013 do Tribunal Constitucional. Ao apreciarmos a Conta Geral do Estado, estamos a realizar um ato de fiscalização que incide sobre todas as entidades públicas que exercem funções materialmente administrativas com eficácia externa, nomeadamente Serviço da Administração Central do Estado, direita e indireita, da Administração Autónoma e da Administração Independente. É o que vem estatuído no número 1 do artigo 300 do Regimento da Assembleia Nacional, que vem concretizar o previsto no número 4 do artigo 104 e 162, todos da Constituição da República de Angola. Não é correto dizer que o Acordo do Tribunal Constitucional de 2013 proibiu ou impediu o exercício do controle da fiscalização do Parlamento ao Poder Executivo ou entidades que fazem uso de recursos públicos, considerando que a Assembleia Nacional dispõe de vários poderes e mecanismos de fiscalização que não pararam, nunca pararam, aqui demonstradas pelas seguintes razões. A Conta Geral do Estado de 2011 foi aprovada pela Resolução da Assembleia Nacional número 36/13, de 20 de dezembro. A Conta Geral do Estado de 2012 foi aprovada pela Resolução número 51/14, de 3 de dezembro. E a Conta Geral do Estado de 2013 foi aprovada pela Resolução da Assembleia Nacional número 2/16, de 3 de fevereiro, provando que esta Assembleia tem aprovado com regularidade as contas públicas, exercendo assim a fiscalização das contas, mesmo depois daquele acórdão. O Parlamento angolano está a criar condições para o lançamento da segunda fase do projeto PROPALOP, destinado à consolidação da governação económica e do sistema de gestão das finanças públicas nos PALOP e em Timor-Leste. O trabalho foi realizado pelos deputados da 5ª Comissão e o Grupo de Mulheres Parlamentares. Em busca de soluções para os desafios da gestão das finanças públicas e fiscalização legislativa, os parlamentares discutem novas formas de aquisição de conhecimentos no domínio da monitoria social das despesas públicas com base na análise orçamental. Trata-se do projeto, a segunda fase do projeto PROPALOP TLSC. Esta segunda fase é para a consolidação do sistema da governação económica e dos sistemas de gestão das finanças públicas nos PALOP e em Timor-Leste. E é uma segunda fase que é lançada após os 4 anos de implementação da primeira fase, que foi para reforço do controle externo das finanças públicas. O trabalho consiste numa discussão focada nos resultados que a Assembleia Nacional pretende atingir no domínio do reforço das suas capacidades técnicas de fiscalização legislativa orçamental ao longo do ciclo orçamental, desde a formulação até a auditoria. Depois de identificarem os desafios, os obstáculos e potenciais soluções no âmbito da transparência orçamental e das práticas de boa governação, segue-se o período de formação que inicia em breve a cargo do PROPALOP, integrado no plano de atividades para o biênio 2019-2021. Temos um conjunto de cursos já preparados que resultaram do trabalho da primeira fase. São 6 cursos que poderão acompanhar
desenvolvimento permanente de capacidades e aprimoramento profissional do staff parlamentar e dos parlamentares ao longo do ano. Temos bastantes outras iniciativas muito novas no domínio da promoção da participação do público nos processos orçamentais. Trabalharemos também muito mais a standardização e sistematização da análise orçamental, que é uma grande novidade, criando um quadro previsível, standardizado e sistematizado que permite seguir a despesa pública. 7,7 milhões de euros é o montante disponibilizado pela União Europeia para a execução da segunda fase do Programa para a Consolidação da Governação Económica e Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. O setor da educação no país enfrenta atualmente vários desafios. Nesse sentido, os deputados afetos à 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional saíram dos seus gabinetes e deslocaram-se até à Delegação Provincial de Educação de Luanda para uma visita de constatação. Confira. De acordo com o coordenador do Grupo de Trabalho de Educação da 6ª Comissão, deputado Luís Domingos, o encontro serviu para abordar as seguintes questões. Visitamos o Gabinete Provincial da Educação para, em loco, podermos nos aperceber e tomar conhecimento das situações globais que a província vive em termos de educação. Entre os vários temas abordados no encontro, a questão do ensino privado foi igualmente levantada devido ao seu papel junto à sociedade na inclusão dos alunos fora do sistema de ensino. As principais questões têm a ver com ainda a insuficiência em termos de infraestrutura escolar, que não conseguem cobrir o universo da população estudantil. Portanto, é uma preocupação central que nós temos que advogar junto do Executivo no sentido de ir melhorando o orçamento da educação para resolver este problema. É um outro setor-chave. Sabes que o Estado, o Executivo, não consegue resolver por si só o problema da educação. Daí joga a mão aos parceiros sociais, dos quais temos as instituições do ensino privado. Portanto, mas elas, independentemente de vir ajudar a resolver o problema da educação, deve o Executivo fiscalizar convenientemente este setor. O objetivo é melhorar cada vez mais o setor da educação, melhorar cada vez mais a vida das pessoas, e isso só se faz com a educação. A educação é o setor central de todo o desenvolvimento do país. Por outro lado, a necessidade de se trabalhar numa base de cálculo de alunos que se aproxima ao número real de crianças fora do sistema de ensino constitui uma das preocupações levadas pelos deputados com vista à uniformização e à regulação na lei. Instado sobre o número de crianças fora do sistema de ensino, o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Narciso Benedito, disse o seguinte: os alunos novos no sistema são os alunos da iniciação e os alunos da primeira classe, que, tudo somado, nos dá um número de 56.449 alunos. Estes são os alunos que nós matriculamos. Ora bem, a nossa capacidade de matrícula corresponde às vagas. Esta é a nossa capacidade de oferta. Mas a capacidade de procura, a procura dos serviços educativos fundamentais, é muito mais do que as 141 mil vagas que nós dissemos para os diferentes níveis de ensino. E muito mais ainda é a procura nas classes novíssimas da iniciação e da primeira classe do que as 56 mil vagas que nós falamos. O que quer dizer que todos aqueles que nos procuraram e que não encontraram lugar na escola terão ficado fora do sistema. Os deputados prosseguem o seu trabalho dentro dos próximos dias, com visitas de campo a algumas infraestruturas escolares a nível da capital. O impacto do IVA na economia nacional é o tema da nossa rubrica A Voz do Cidadão de hoje. Pela primeira vez, o Executivo propõe a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, mais conhecido como IVA, no domínio da tributação da despesa. Convidamos para isso o coordenador da Subcomissão de Economia da 5ª Comissão da Assembleia Nacional, o deputado Vicente Pinto de Andrade, para falar mais sobre o assunto. Um assunto para muitos desconhecido. Uma nova lei que entra para o ordenamento jurídico angolano
com o objetivo de promover o alargamento da base tributária da despesa. Eu queria pedir ao Parlamento que nessa discussão que expandisse mais a nível da população, para que a população tenha conhecimento o que é que significa o IVA. A minha opinião diz que vai ser uma valia para as empresas, de modo que possam levar em rigor a participação no pagamento dos impostos. Pois bem, perante dúvidas, impõe-se o devido esclarecimento, que nos chega por intermédio do deputado Vicente Pinto de Andrade, coordenador da Subcomissão de Economia da 5ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. A criação de um imposto sobre o valor acrescentado resulta dos processos económicos e sociais que vivem os países, né? O chamado IVA, que é um imposto sobre valor acrescentado, de uma forma extensa. Por exemplo, na França começou a ser implantada em 1958 e só terminou 8 anos mais tarde, em 1966. Os Estados, para poderem financiar a atividade económica e especialmente a atividade ligada às infraestruturas e também a atividade social, educação, ensino, etc., tem que ter receitas, tem que ter rendimentos. E a fonte que os Estados têm para poderem financiar a atividade económica e social são os impostos, as taxas, os direitos aduaneiros. Portanto, há um conjunto de elementos que fazem com que os Estados tenham que utilizar para poder financiar aquilo que é o seu papel, não só de desenvolvimento, mas social e também até de defesa, porque os Estados também têm que se proteger. Eu gostaria de saber qual é o objetivo da implementação do IVA. Portanto, os impostos modernos hoje são assim. Antigamente havia outro tipo de impostos. Em Roma, por exemplo, o Império Romano construiu-se graças à estratégia que os imperadores seguiram de arrecadar impostos para financiar a construção de estradas. A Europa que hoje existe resultou muito daquilo que foi o trabalho dos romanos em termos de construção de estradas. Ligaram os países, regiões que anteriormente se desconheciam. No nosso caso, o petróleo, que desde 1973 é o principal produto da exportação de Angola, tornou-se uma fonte poderosa para financiar a economia. Ora, o que se passa é que o preço do barril de petróleo tem estado a diminuir, porque há outras fontes alternativas de energia e, além disso, também existe uma política ao nível mundial de utilização de energias que não sejam poluidoras, não produzam o dióxido de carbono, como é o petróleo. Portanto, há aqui uma preocupação também ambiental. Por outro lado, nós em Angola agora estamos a alterar o paradigma e, em vez de ser o Estado, o produtor, as empresas privadas, mesmo no domínio do petróleo, terão um papel muito mais reforçado. Quer dizer, então, que o Estado já não arrecadará os rendimentos que tinha no passado, que eram diretos, mas terá de recorrer a outros mecanismos. Os impostos são uma forma de realmente os Estados poderem financiar-se. Quando é que entra em vigor o IVA, né? A aplicação do IVA? Vamos lá ver. Este IVA, o IVA vai permitir alargar a base tributária, porque toda a atividade económica que se traduz em produção de bens, em prestação de serviços, vai ser tributada em função do lucro que produza. Quer dizer então que o Estado vai estar atento à organização contabilística das empresas. Nós temos, esse processo vai ser desencadeado a partir do dia 1 de julho deste ano. Os grandes contribuintes, não é, que são mais de 400 grandes contribuintes, que têm contabilidade organizada, estão em condições de participar já no processo. Os outros
terão que se organizar em termos de contabilísticos para que até depois de 2021 também possam entrar neste processo. É evidente que há países em que o processo demora mais, outros demora menos. O grau de complexidade da nossa economia não implica que nós possamos alargar ab eterno. Não, nós temos que realmente acelerar este processo. Porquê? Porque nós precisamos de organizar não só as empresas, porque muitas das empresas que nós temos, durante os últimos anos, tiveram maus gestores. É fácil fazer malandrices, entre aspas, quando não se tem contabilidade, quando não se pode prestar contas. Agora vai ser diferente. Qual a incidência da vinda do IVA sobre os produtos? É preciso criar riqueza. E como é que se cria riqueza? Quando as empresas gerem bem a produção, a comercialização e pagam também os impostos devidos ao Estado. Porque são esses impostos que depois vão servir para o Estado fazer o quê? Arrecadar dinheiro e construir pontes, escolas, hospitais, etc. Essa é uma responsabilidade do Estado. Quer dizer, e essa responsabilidade do Estado tem que ser garantida através do financiamento. E onde é que o Estado vai buscar dinheiro? Vai aos atores económicos. No nosso país vai ser 14%, não é? Há países em que é 12%, outros é 20%, por exemplo, Madagascar 20%, mas quanto maior for a dinâmica de criação de riqueza do nosso país, mais facilmente nós poderemos alargar a base de tributação, quer dizer, as pessoas que pagam impostos, nesse caso pessoas coletivas, que são as empresas, e arrecadar mais dinheiro. Portanto, o grande objetivo é nós não dependermos unicamente dos rendimentos petrolíferos, que são rendimentos provenientes de um recurso que é esgotável e que está sempre sujeito a flutuações. Poderá acompanhar esta entrevista na íntegra em parlamento.ao, a nossa página oficial online que está em permanente atualização. Nós regressaremos na próxima quinta-feira na Rádio Nacional de Angola para mais um programa. De recordar que as portas da Assembleia Nacional estão abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar as reuniões plenárias. Da nossa parte é tudo por hoje. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.